começar com uma pergunta. Você é cético? Você precisa ver algo antes de crer? Você precisa de prova de que algo realmente aconteceu antes de aceitar? Pode responder sim a essa pergunta e até certo ponto todos nós somos céticos em relação a alguma coisa. Não acreditamos em tudo o que ouvimos e no mundo atual de fake news, isso é bom, porque precisamos ter discernimento. Não podemos ser crédulos, não podemos nos enganar facilmente. Porque pessoas ingênuas são facilmente aproveitadas e facilmente manipuladas. Nós precisamos pensar criticamente. Mas se você disser, sim, preciso de evidências para acreditar que algo é verdadeiro, deixe-me fazer mais uma pergunta. Você acredita que as pirâmides do Egito existem? Se sim, é porque você as viu com seus próprios olhos? Ou você aprendeu sobre a existência delas de alguma outra maneira? Você provavelmente nunca viu as pirâmides pessoalmente, muito menos as tocou. Você pode ter visto fotos, mas quem pode dizer que são genuínas? E outra pergunta, vou escolher uma pessoa da história. Martinho Lutero. Você acredita que Martinho Lutero existiu? Ele era uma pessoa real? E se você responder sim a essa pergunta, e eu espero que vocês respondam dessa maneira, tenho que fazer mais uma pergunta para acompanhar. Por que você acredita nisso? Você certamente nunca ouviu, nunca conversou com ele, nunca apertou a mão dele. Tudo que você pode fazer é confiar nas fontes que possui. Em algum momento você deve admitir que grande parte do que é dado como certo não são informações que aprendemos ou experimentamos em primeira mão. Temos que confiar que o que aprendemos é verdadeiro. A autoridade das Sagradas Escrituras. Nós confessamos nesse artigo, recebemos todos esses livros e eles somente como sagrados e canônicos para regular, fundamentar e confirmar nossa fé. Cremos sem dúvida nenhuma em tudo o que eles contêm, não tanto porque a Igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir. A diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos. Distinguimos esses livros sagrados dos apócrifos, que são os seguintes: 3º e 4º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, os acréscimos aos livros de Esther e Daniel, o Cântico de Azarias na fornalha, o Cântico dos 3 jovens na fornalha, a história de Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés e 1º e 2º Macabeus. A igreja pode ler e tirar deles instrução até onde concordarem com os livros canônicos, mas não tem nenhum poder nem autoridade que possam confirmar pelo seu testemunho qualquer artigo da fé ou da religião cristã. Muito menos podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. No 5º e 6º artigo da Confissão Belga, a Igreja confessa que recebemos os 66 livros da Bíblia, e somente esses 66 livros como sagrados e canônicos. Nós o recebemos a tal ponto que os usamos para regular, fundamentar e confirmar nossa fé. E cremos sem dúvida em tudo o que eles contêm. Mas a questão é, por quê? Por que aceitá-los de todo o coração, ao ponto de permitir que eles direcionem o curso
da nossa vida? A resposta para essa pergunta tem a ver com confiança. Confiamos no nosso médico para diagnosticar nossas doenças. Confiamos na pessoa que constrói nossa casa para construir uma casa que não vai cair quando o vento começar a soprar. E as crianças confiam nos pais quando sabem que mamãe e papai cuidam deles e querem o melhor para eles. Portanto, nosso relacionamento com a Bíblia é baseado em confiança. E porque, como vimos, o autor da Bíblia é o próprio Deus, e ele é perfeitamente confiável, nós sabemos que podemos confiar na sua palavra. Como sabemos, como vimos, que ele é a fonte transbordante de todo o bem, nós confiamos que ele não vai mentir para nós. Confiamos que ele vai nos revelar toda a verdade que nós precisamos conhecer. E agora, sabemos que há muitas coisas na Bíblia que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar. Logo no início nós temos a história da serpente falante. Você já ouviu uma serpente falar? Tal coisa é fisicamente impossível. E mais tarde na Bíblia somos informados de que um burro parou na rua para falar com um homem. Se pensamos que é impossível uma cobra falar, o que o levaria a acreditar que um burro poderia? E ainda mais tarde ouvimos a história de um peixe grande, e um homem sendo engolido por esse peixe e depois cuspido em terra firme. Você já viu uma coisa assim? É a nossa experiência que nos diz que isso é a verdade? E a resposta para todas essas perguntas é que todas essas coisas são totalmente estranhas para nós. Inacreditável realmente para muitas pessoas. Mas a Bíblia nos diz que essas coisas aconteceram. E especialmente quando se trata da história da serpente falante. O fato de que isso realmente aconteceu é muito, muito importante para nós. Mas confessamos que aceitamos não apenas algumas das coisas que a Bíblia contém, mas tudo. Isso é muito importante, porque se você acha difícil acreditar que uma cobra possa falar, o que poderia fazer você acreditar que um ser humano poderia ressuscitar dos mortos? Se você acha difícil acreditar que um peixe grande possa engolir um homem, o que poderia levá-lo a acreditar que havia um homem que não podia ser segurado pela sepultura? Nós cremos nisso porque Deus disse isso. Ele é confiável. Ele não é homem para que minta. Sua palavra é verdade. E nossa confissão acrescenta que também temos confirmação extra da verdade das Escrituras. Temos a evidência da história da igreja, que há milhares de anos recebe e aprova esses livros como o cânone das Escrituras. E também, importantemente, nós temos a testemunha do Espírito Santo. Ele testifica em nossos corações que esses livros vêm do próprio Deus. E finalmente nós temos a evidência da história, porque qualquer um pode ver que todas as coisas preditas nela estão realmente acontecendo. Seja um pensador crítico. É bom examinar o que ouvimos e o que aprendemos, usando a razão que Deus nos deu. Mas lembre-se de que em todo o nosso pensamento crítico é a palavra de Deus que é a nossa base, é nosso fundamento. Confie nessa palavra. Não busque sua sabedoria em outros lugares. Seja
nas palavras de alguém que alegou ser profeta, ou num livro que algumas pessoas pensam que tem a chave, ou num sentimento ou experiência emocional, uma revelação pessoal destinada apenas para você. Porque na palavra de Deus nós temos tudo. E essa palavra é perfeitamente confiável e verdadeira.